Fala galera, tudo certo? Mais uma vez aqui no Tinha Tudo Pra Dar Errado, hoje com uma convidada mais do que especial, Gabriele, uma amiga, né? Uma pessoa que eu admiro muito aí de longa data, né? Hoje não só como amigos, mas futuros sócios aí, né, Gabriele? Sabe, né? Uma novidade aí que tá vindo. Sim. E Vai ser gigantesco. primeiramente, prazer. Prazer. Muito bom tê-la aqui comigo, conosco, né? É um prazer o convite, né? Por mais que a gente já se conhece, sempre tem Pouquinho uma só. coisa além, né? E Gabi, vamos lá. Além de ser tudo e um pouco, né? Já foi empresária em outros segmentos, né? Já. Conta um pouco da sua trajetória para nós. Conta quem é a Gabi. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito terrível, tá, gente? Nunca... Sempre dei muito trabalho pra minha mãe, mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito cabeça. Sempre fui muito esperta também, nunca tive medo do não. O não pra mim não existe no meu vocabulário. Se, tipo assim, uma pessoa falar pra mim não, pra mim já é um sim futuramente, entendeu? Então eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, fui empreendedora no comércio dos meus tios, como o Jorge falou, que eu era de outro segmento. A partir de uma perca, assim, vamos dizer que foi quase uma perca familiar, né? Que foi um dos membros que ele teve um AVC, e aí isso foi fazendo eu despertar outros interesses, né? Que eu via que eu sonhava o sonho do outro e não sonhava o meu sonho. Então isso daí acarretou muitos travas na minha vida, por causa que eu não conseguia prosperar, eu não via perspectiva de crescimento. E pra mim isso aí me incomodava muito, até que um dia a gente chegou a uma decisão que a gente iria vender esse estabelecimento para cada um fazer aquilo que desejava. Minha tia, que também era sócia do meu padrinho, foi para um lado, eu fui para o outro, e meu padrinho, hoje em dia ele continua ainda com algumas debilitações, né? Mas voltou a trabalhar. E aí eu ia abrir uma loja de roupa. Pra quem não sabe, nem me apresentei, né, gente? Mas eu sou modelo e influenciadora plus size. E aí eu ia abrir uma loja de roupa e meu pai, ele já trabalha na área têxtil. Meu pai falou assim, Gabi, esse não é o momento. A gente estava no meio de uma pandemia, foi no ano de 2021. Ele falou assim, tem algo grandioso pra você. E eu não entendi aquilo. E após a gente vender a loja, eu fiquei 30 dias parada. Eu falei assim, Deus, se não for da tua vontade, você vai me dar o meu emprego. E eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha ideia na minha cabeça. Eu falei assim, vou começar a montar currículo, mas eu não queria trabalhar para uma firma. Eu sempre trabalhei, tipo assim, num negócio nosso. E aí, tipo, você ir trabalhar para o outro? Não, eu queria expandir, eu queria crescer de alguma forma. E aí, foi indo. Aí, nesses 30 dias, no último dia, Deus me deu uma revelação através de um sonho. Ele me mostrou que eu estava fazendo provador nessas lojas de departamento, tipo C&A, Renner. E aí ele falou assim, o seu propósito está aqui. Enaltecer mulheres através das roupas. E aí foi quando eu comecei mesmo. Eu não tinha norte de internet, eu não sabia por onde começar, eu não sabia edição, eu não sabia nada. Então o que eu fiz? Comecei a fazer investimentos. Mesmo com pouco, eu não tinha como investir muito, mas eu comecei fazendo permutas. E aí o que eu fazia? Meu pai abastecia meu carro, e aí o dinheiro que às vezes eu falava assim pra loja, olha, então você me dá pelo menos R$50 da gasolina. De 50 em 50 eu fui juntando, tinha uma loja que eu ia fixa toda semana. Eu fui juntando pra mim pagar as parcelas dos cursos que eu tinha investido. Então, tipo assim, na época era R$200 de parcela, por causa que eu falei assim, eu preciso ter um norte de tudo. Um norte de como começar, eu precisava ter um norte de edição, porque você trabalhar com a internet não é só você ir pra internet, você tem que ter força de vontade. E aquele negócio de constância, né? Se você não tiver constância, você não chega em lugar nenhum. Aí comecei a investir e comecei a aplicar aquilo que eu estava investindo. E aí foi. A primeira abordagem em questão de lojas foi muito difícil pra mim, por causa que eu não sabia como que era. E aí nos cursos que eu via, é só você abordar a loja vai te falar assim. Não, não é assim. Você tem que ir atrás, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que mostrar que você tem potencial pra você chegar onde hoje uma modelo que fatura, tipo, horrores, porque dá pra você ganhar muito dinheiro com a internet.
Só que você tem que ter constância. Se você não tiver constância, não adianta. E aí foi onde eu comecei. Se eu te falar que no ano de 2021 eu não faturei praticamente nada. Nada. Aí foi quando 2022 virou a chave. Em janeiro de 2022 eu tinha uma loja por dia. Uma loja por dia. E aí eu falei assim, sem contar que antes disso tudo, quando foi em setembro de 2021, eu montei o meu primeiro cenário. Esse cenário, ele sempre vai ficar pra minha história porque é o marco da minha vida. E em casa são 3 quartos, que é o quarto da minha mãe, o meu quarto e tinha mais um quarto onde dormia minha avó e minha tia. E no ano de 2021 minha avó faleceu e aí ela morava na minha casa e ela dormia onde era o quarto da minha irmã. Então, em 2022 minha avó já tinha falecido, então só minha tia dormia no quarto. Eu fiz um estúdio somente com uma parede, né, que era a famosa Boserrier, que tá super em alta e tal, traz um cenário mais clean e pra roupa é ótimo. Fiz essa parede, comprei como se fosse um piso laminado, comprei rodapé de EVA pra colocar também, fiz literalmente um estúdio, mas a melhor parte é que, pra mim poder trabalhar, eu tinha que levantar uma cama de solteiro. Então eu tinha que estruturar o quarto inteiro, levantar a cama de solteiro, arrumar todos os negócios pra poder conseguir trabalhar. E aí foi indo, né? E eu falei assim, Deus, esse lugar tá ficando pequeno pra mim, porque minha demanda começou a aumentar, eu não tinha mais espaço, porque querendo ou não, você trabalhar com modelo, você precisa fazer investimentos. A gente ganha dinheiro, mas os investimentos que a gente tem que fazer também é muito alto, porque você tem que investir em iluminação. Iluminação não é uma coisa barata. Você tem que investir em calçados. Você tem que sempre estar de acordo com o que está vindo da moda, né? Por causa que é a mesma coisa das coleções das lojas. Então você tem que acompanhar isso. E não é um investimento barato. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu preciso que você prepare um lugar para mim. Eu preciso que você, sei lá, você faça alguma coisa por mim, porque esse lugar já tá pequeno, eu preciso aumentar, eu preciso expandir. E aí eu fiquei nisso. Aí no final de semana, era junho, a minha tia pegou e falou assim, eu tô querendo mudar para um apartamento, tudo, e eu acho que eu vou sair daqui. Minha tia é solteira e ela falou assim, eu acho que eu vou sair daqui e vou mudar para um apartamento. Aí eu peguei e falei assim, legal, né? Eu tô pensando em montar agora eu tenho uma chave, por que não montar um estúdio, um apartamento? Aí a gente juntou o útil e o agradável e a gente falou assim, então vamos alugar um apartamento, você faz um quarto, você faz seu estúdio, e se caso você precisar da sala também para fazer estúdio, e aí eu moro também no apartamento, pelo menos não deixo as coisas lá sozinha, porque equipamentos são tudo caro, né? Tudo que eu fui ganhando, eu não tenho medo de investir, por causa que eu sei que é um investimento pro meu trabalho e, claro, a gente vai ter um retorno. É o processo, né? Se você suportou o processo, você vive o propósito. É isso e ponto. Eu levo sempre essa frase pra minha vida. E aí foi onde a gente alugou o apartamento, dia 26 de junho de 2022. E aí eu comecei a mexer no quarto, né? Por causa que eu tive que fazer algumas mudanças pra mim fazer algum cenário, alguma coisa, para não usar uma parede somente clean. Aí foi onde eu comecei a mexer tudo, e quando foi dia 4 de agosto de 2022, eu mudei para o AP, onde é meu cenário hoje, onde eu faço todas as produções. E aí nesse ano eu já comecei com um projeto novo, né? Que ano passado o meu foco era totalmente no varejo, né? Porque eu tinha... Vem de todas as regiões do país que você imaginar, vem roupas para mim fazer, desde Minas, São Paulo, já veio do Rio de Janeiro também. Então, tipo assim, foi na onde eu peguei e falei assim, muita gente começou a me procurar perguntando qual que era a marca daquela roupa. E é uma coisa confidencial, a partir do momento que a pessoa fecha um trabalho comigo, isso. E aí eu não posso ficar expondo de onde que é o fornecedor.
Então, o que eu fiz? Esse ano eu já comecei com um projeto novo, onde eu estou indo atrás de marcas de atacado para começar a fotografar também e atingir um público aí um pouco maior, né? Sem contar que eu falo também sobre autoestima, porque eu sempre tive muito problema com o meu peso. Até o momento de eu saber que o problema não era eu. Eu queria satisfazer outra pessoa. Que, inclusive, quando a gente ama, né? Que ainda mais quando é família, é um peso, né? Que eu falo assim, que é um peso por quê? Porque a gente sempre vai querer fazer o melhor por eles. E eu sempre tive problema em questão de ser gordinha. Desde os meus 6 anos de idade, depois que minha irmã nasceu. E aí, pra mim, na minha cabeça, eu sempre iria ser gordinha e ninguém iria me amar do jeito que eu sou. E aí foi até um tempo que eu fui fazer terapia e eu entendi que eu queria caber onde eu não deveria estar, né? Porque eu queria satisfazer minha mãe. Então eu já procurei, já emagreci, já usei 40, já tomei remédio para emagrecer. Hoje em dia, o peso que eu tô hoje foi um efeito rebote de consequências que eu tive lá atrás por conta de remédios para emagrecer. Não julgo o peso que eu tô hoje, porque eu acredito que tem são literalmente propósitos de Deus, né? Porque se eu tô onde eu estou hoje, foi por causa que Ele permitiu tudo isso acontecer na minha vida para que eu pudesse atingir outras mulheres e transbordar também na vida delas. E eu falo assim, muita gente já tentou me parar falando assim, esse emprego não é pra você não deveria continuar isso, eu acho que isso daí não tá legal, só que é o meu propósito. E eu falo assim, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu sou apaixonada, porque você acaba criando amor, principalmente carinho por as mensagens que você recebe, né? E aí você recebe mensagem, Gabi, você não sabe quanto essa mensagem aumentou meu dia. Gabi, você não sabe o quanto eu me espelho em você, na pessoa que você é. Gabi, você é luz. Gabi, você é abençoada por Deus. E aí são diversas mensagens que a gente fala assim, poxa, a gente vai deixar uma pessoa destruir todo o seu propósito por conta de uma coisa fútil, né? Sim. Então, bom, eu acho que é basicamente isso. Eu falei demais. Pode ser mais em casa. A gente vai ficar aqui só ouvindo, não tem problema nenhum. Mas é muito legal isso, Gabi, porque assim, a gente se conheceu tem o quê? Uns 4, 5 anos? Mais ou menos. Então eu peguei meio que a transição aí da sua fase, né? Lá de trás, da época que eu ia toda semana comprar capinha de celular. E desde de lá atrás, né, eu te admiro bastante pela pessoa que você é, né? E a gente fala sobre metamorfose mesmo, né? Eu vejo você, eu vejo como uma lagartinha que, pô, entrou num casulo ali dentro de um período e hoje tá voando aí, né? Sim. E quando a gente fala sobre evolução, quando a gente fala sobre admiração, eu acho que é muito disso. Tanto que não foi só na moda, tá, gente? Não foi só na vida dela aqui fora, mas uma coisa que a Gabi mudou muito e ela vai falar isso também pra gente, é sobre o propósito dela com Deus. Porque todos nós, né, tivemos outras experiências, outras eventualidades, né? A gente curtia muita festa, muitas coisas, mas foi muito legal, porque eu vi que eu, por exemplo, antes de escolher realmente estar próximo de Deus, escolher realmente uma nova fase, uma nova situação, eu te via fazendo isso, né? E querendo ou não, um amigo vai puxando o outro, vai puxando, e a corda, ou arrebenta ou ela se torna uma corda muito forte. E quando a gente começou a ir nas novenas de quinta-feira, foi uma coisa muito legal, porque nós tivemos muitas revelações, né? Inclusive você, daquela vez que a gente foi lá pra Joinville? Não. Alphaville, lá no Pablo Marçal, foi muito legal, a gente passou um calor danado, viu, Pablo Marçal? Escutando isso daí, da próxima vez coloca a gente lá na frente, tá? Mas eu queria que você contasse para as pessoas, né, pro pessoal que está assistindo, o porquê que a Gabi largou aquela vida do mundo, né, para escolher realmente Deus. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito de festa, uma pessoa muito de balada, uma pessoa de muita bebedeira, mas
eu percebi que isso daí, ele consumia a minha energia. E energia é o quê? Dinheiro. Então, eu peguei e falei assim, uau, eu tô gastando mais do que eu devo e isso daí tá me atrapalhando em conquistar coisas no meu futuro. Então, foi na onde eu peguei e falei assim, eu preciso de uma nova vida. Como Deus, Ele sempre perdoa todos os seus filhos, né? Independente de todas as circunstâncias que você passar na sua vida. E aí, eu fiquei com isso na minha cabeça, continuei numa igreja e até então estava tudo bem. Quando foi por volta aí do dia 25, 26 de agosto de 2022, eu fui numa imersão, que era de 3 dias. E essa imersão foi uma imersão voltada para a moda, numa pessoa que ela é muito referência, que é a Michelle Fernandes. Então ela é uma pessoa assim, tipo assim, literalmente uma inspiração para minha vida, sabe? E aí eu fui na imersão dela a convite de outra pessoa, que foi uma parceira minha. E aí ela falou assim, Gabi, eu tô indo pra imersão, assim, assado. E aí eu peguei e falei assim, tá, eu vou pra essa imersão. E aí, tipo, não dei nada pra essa imersão, né? Tipo, foi falado sobre moda e tal, mas foi uma coisa totalmente sobrenatural, sabe? Porque aí a gente viveu literalmente a presença do Espírito Santo. Quando foi na sexta-feira teve um coffee break, no sábado foi o evento mesmo, que começou todo o evento. Quando foi no domingo, finalizou com um profeta. E esse profeta, ele foi orar por nós, né? Foi falar algumas palavras e tal. E aí ele orou por muitas pessoas. E aí eu peguei e falei assim, ele falou, e ele começou a trabalhar o perdão. Aí ele pegou e falou assim, tem muita gente aqui que precisa perdoar. E eu falei assim, Deus, eu não tenho que perdoar. Eu não tenho quem perdoar. E ele falou, e ele continuou trabalhando, ele estava em cima do palco, eu lembro até hoje. E eu falei assim, eu não tenho quem perdoar, eu tô bem, que Deus faça sobre a tua vontade, você é presente na minha vida, você sabe todos os passos que eu ando, você sabe que a minha vida é sua vida e tudo que eu vivo aqui hoje não é pra mim. Tudo que eu conquisto aqui hoje não é pra mim, é pra você. E aí foi. E aí ele começou a andar no meio das meninas, e foram 40 mulheres. Era um evento bem fechado, né? E aí ele começou a andar no meio assim das mesas, tudo. Aí ele pegou e parou em mim. Aí ele olhou bem no fundo dos meus olhos, ele falou assim, eu sei que você que estava falando pra Deus não vem falar com você. Eu sei que você falou assim, Deus, eu não tenho quem perdoar, eu não preciso perdoar ninguém. E aí ele falou assim, Deus vai fazer grandes obras na sua vida, mas primeiro você precisa desbloquear o teu coração. Você tem muita amargura no teu coração por relacionamentos passados do que fizeram com você. E aí quando foi a partir disso, eu peguei e falei assim, Deus quer mais da minha vida. E eu peguei e falei assim, meu Deus. Aí eu segurando o choro, ele falou assim, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você só precisa ser você. E tá tudo bem se você chorar. Aí eu desabei. Aí foi na hora que eu comecei a chorar, ele começou a orar por mim. Eu falei assim, eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo? E aí meu corpo ardia, sabe? Sabe quando você sente literalmente a presença do Espírito Santo? Meu corpo ardia. Falei assim, meu Deus, o que eu tô vivendo? Ah, bom, acabou isso daí e tal. Aí foi na onde eu fui embora, né? Vim embora. E aí eu tava com o celular gravando nesse dia. E aí eu vim escutando as mesmas palavras que ele me falou. E aí eu fui lembrando de relacionamentos passados que me machucou e eu fui voltando lá atrás e perdoando cada pessoa para livrar a vida dela e também liberar os meus destinos. Porque é o que ele fala, quando a gente perdoa uma pessoa, você não está perdoando somente a pessoa, você está se perdoando também, né? Para você liberar os seus destinos. E aí foi onde eu decidi, a partir disso,
ressignificar a minha vida. Foi a partir disso que começou a ressignificação. De literalmente você entregar a tua vida a Jesus e deixar Ele tomar conta de você. Foi a minha presença com Jesus foi a partir deste momento. Foi na onde eu falei assim, eu sou mera filha. Eu preciso descer e servir aquele Deus que nunca me abandonou, independente de qualquer situação. Independente de qualquer coisa que eu passe na minha vida, Ele jamais vai desistir de mim. E não importa se você é gordo, se você é magra, se você é alto, se você é baixo, de qual que é a sua cor de pele. Ele vai sempre estar na tua presença. Ele sempre vai te amar da maneira que você é. E aí eu entendi isso, e aí ele começou a fazer umas coisas sobrenaturais na minha vida, que eu falo assim, é literalmente você recalcular a rota e você falar assim, uau, o que eu tô vivendo, sabe? E aí ele começou o transbordar, né? Porque aí começou o crescimento que eu sabia que eu tinha potencial, mas eu não imaginava que seria uma coisa tão rápido. Meu crescimento ele veio assim, de uma forma tão gigante, que eu falava assim, meu Deus, será que eu tô vivendo tudo isso mesmo? Será que é real? E foi indo. E aí teve uma live até que ele fez, eu tava participando dessa live e foi uma coisa assim, tipo, surreal. E aí ele tava fazendo um convite para uma imersão que ele estaria fazendo, e essa imersão era 3 dias. E aí ele pegou após acabar a live, ele pegou e falou assim, Gabi, eu senti fortemente no meu coração, eu preciso de você nessa imersão. Aí eu falei assim... De novo? Eu falei assim, não tem chances de eu ir, esquece. Não vou ir. Ele falou assim, Deus tá te chamando, eu preciso de você lá. Eu falei, não tem como, eu não vou ir e tal. Aí, beleza. Consegui resolver tudo, fui pra essa imersão. Quer dizer, foram 2 dias, foi no final de semana, né? Cheguei lá no sábado de manhã, aí foi um momento de oração, e aí ele começou um momento de ativação, né? Ativação para você, pro seu futuro, de você querer saber quem que você é, o que você quer e tudo mais. A imersão chama Destiny. E aí a gente começou a fazer, mas você viver, tipo assim, no final de semana foi literalmente sobre a presença dele, sabe? Foi literalmente tomar aquele lugar pela presença do Espírito Santo. Foi uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que aí ele veio orar por mim nesse dia. E eu tava assim, sentada e tava com as mãos assim, tampando o rosto. E aí ele começou a falar sobre Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre você subir o 3º céu, você atingir o 3º céu, como que você chega até lá. E aí nesse dia eu peguei e falei assim, uau, eu quero atingir o 3º céu, né? E a gente já fica naquela ansiedade louca. E ele começou a orar por mim. Na hora que ele começou a orar por mim, eu repousei. Não sei nem se eu posso falar isso daqui. Pode, daqui é vontade. E aí eu repousei. No que eu repousei, a mulher dele também é uma profeta. Ela veio atrás de mim e ela falou assim, você acredita em Deus? Eu falei assim, eu acredito. Ela falou assim pra mim, na hora que você repousou, Deus desceu com uma luz, um manto de um manto não, é como se fosse, esqueci o nome, tipo lenço, um lenço da Louis Vuitton, que é uma marca muito bem renomeada, que é isso que você vai ser na sua vida. E a partir daquele dia eu tomei posse. Aí foi a confirmação do meu ressignificar da minha vida, né? Aí eu ressignifiquei várias coisas, não foi uma coisa, eu ressignifiquei desde saída, desde bebida, já vai fazer 1 ano e meio que eu estou sem álcool nenhum. Nossa, 1 ano e meio sem álcool nenhum. Sobre sair, sabe? Que eu entendi que a partir do momento que você sai, o mundo lá fora não é pra você, né?
Porque quando você tá lá é pra você. Quando você fica um momentinho fora do lado de Deus, você fala, não, pera, não dá pra ver dois quando mundos. você vive na presença daquele que ele morreu na cruz por você, você fala assim, esse lugar não é meu. Eu não preciso estar aqui. E aí foi isso que foi a minha ativação real, que eu falei assim, cara, não tenho tabu. Se de tipo assim, ai, minha amiga vai comemorar um aniversário em tal lugar. Por mim, tudo bem. Eu vou, mas aquilo dali não é pra mim. Só que se for de livre e espontânea vontade hoje, de eu falar assim, eu vou ir pra tal festa. Não, eu não vou. Não espere isso daí de mim, que você não vai ter. Isso aí é muito verdade. Posso acrescentar? Eu tô com um amigo do lado, ele tá vivenciando um momento difícil da vida dele. Ele já viveu tipo, a crença em Deus muito tempo, no tempo de relacionamento dele. E recentemente ele separou. Então ele tá vivendo esses 10 anos que ele ficou separado, ele tá querendo viver agora o tempo que, entre aspas, ele acha que ele perdeu. E daí ele veio falar comigo sobre, né? Eu falei, esse mundo não tem nada pra oferecer pra você mais. De verdade, no fundo do meu coração. Se você quer ir, vai, mas tem experiência, vai ver que você vai ter experiência na pele. E daí, isso foi na sexta-feira, no sábado ele saiu, e no domingo mandou mensagem a mim, deveria ter te ouvido, cara. Esse mundo não tem nada pra oferecer de verdade, porque o que eu vi lá, nada que eu gosto e nada de valor. Se eu, tivesse com você do lado, às vezes poderia ser com a energia igual, mas por estar num lugar onde não conhecia quase ninguém, as pessoas do meu lado só queriam saber de droga, pra mim, acabou. Eu perdi uma noite, na verdade. Aquilo dali não é pra mim, né? É exatamente, você entendeu? Então, às vezes, eu falei pra ele, né, você tem que viver isso aí, porque às vezes eu falo, você não vai acreditar, mas na hora que você passa na pele, você vai... É totalmente diferente. E eu falo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz lá, a decisão que eu tomei há quase um ano atrás, vamos se dizer, de totalmente ressignificar. Porque foi um propósito que eu fiz, eu e Deus. Eu não precisava estar falando aqui do meu ressignificar, mas eu acho que você ter um momento íntimo com Deus, você ir no teu secreto, você conhecer literalmente quem que é Ele, você viver na presença dEle, viver na presença do Espírito Santo, aí você vai conhecer quem é Deus. Só que a partir desse momento, você vai ver, é totalmente desafiador, matar... teste, e é literalmente você matar um leão por dia. Os primeiros dias não é fácil, né? Porque você fala assim, nossa, mas será que eu preciso viver isso daqui mesmo? Esse negócio, os primeiros dias não é fácil, os outros também parecem que é os primeiros dias, né? Não muda nada. Não? Mas é totalmente... É difícil, mas é uma coisa prazerosa você viver na presença dele, sabe? É uma coisa que eu falo assim, igual semana passada, chegou um trabalho pra mim, geralmente os que vêm de fora vêm de correio. E aí a mulher me mandou, chegou, o correio era 5 horas da tarde. Ela falou assim, Gabi, você vai fazer hoje? Eu falei, hoje é dia de eu ir pra igreja, esquece. Eu falei assim, eu vou fazer amanhã, porque o meu compromisso é com Deus. Eu falei assim, eu largo tudo. Por quê? Ele morreu por mim na cruz. Por que eu tenho que colocar ele em segundo plano da minha vida enquanto ele tem que vir primeiro? É a maior prova de amor, né? É a mesma coisa que você... quem que são as prioridades da sua vida? Deus, família, trabalho e sucessivamente. Deus, eu, família, trabalho sucessivamente. Exato. Nunca inverta a ordem. Nunca inverta. Ontem a gente viveu algo semelhante, né, na palestra que nós fomos, e ele falou muito sobre isso, né, sobre essa questão do dinheiro. Então, primeiro, você tem que saber para quem a predominância na sua vida, né? Então, por exemplo, eu sigo um Deus que ele nunca me deixou em segundo plano. Então, ter o dinheiro é uma coisa, amar o dinheiro é outra. Eu amo a Deus e eu tenho dinheiro. Sim. Então, tem diferença. Então, é uma coisa que eu também carrego pra minha vida, né? Então a gente sempre brinca, às vezes eu até falo com os meninos, eu amo jogar bola. E, por exemplo, no futsal desse ano aqui, 2 jogos consecutivos foram na quinta-feira. Então, tipo, desculpa, eu não vou. Eu não faço nem esforço de sair mais rápido da missa, da novena, para ir jogar bola, porque, no dia que está destinado para eu estar na presença de Deus, não me interessa o mundo. Sim. E quando você falou sobre o estar lá fora, é muito doido, porque lá atrás da nossa conversa, você falou sobre o aceitar.
E ontem eu ouvi uma coisa que faz muito sentido, que eu também tive um insight na vida para tudo. Quando o seu eu, quando você, interno, está bem, quando o seu eu está com Deus, a parte externa são detalhes. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, você falou, da Louis Vuitton e tudo mais, não tô falando de marca, né, um LV, mas quando você fala sobre isso, eu em momento algum eu desconfio. Por quê? Eu lembro que quando você começou a entrar lá no Via, eu ainda brinquei, mas assim, cuidado, que um dia eu tô tirando foto pra uma loja grande. Uhum. E hoje você tá nessa loja. Sim. Então hoje você não é referência só nessa loja. Você não é referência só nessa loja, mas num todo. Sim. Então, quando Deus está preparando algo para nós, eu vejo muito isso na vida das pessoas que estão próximas, não só na minha, não só na sua, mas de todo mundo que está próximo. E dando o exemplo da sua, cara, foi um ano de expansão. Foi um ano de prosperidade, de abundância. Foi. Então, assim, você entregar a sua vida para Deus e tirar a sua vida do mundo fez com que você ressignificasse tudo isso de uma maneira natural. Onde todos os dias são difíceis, só que o prazer do mundo, ele é rápido. Só que o prazer de Deus, por mais que doa, por mais difícil, ele é contínuo. E é o que você vem vivendo. Então, além de influenciadora, além de uma pessoa que qualquer um passa do lado, sente luz, sente energia, já é formada em administração. Já teve loja ali de varejo ali de capinha de celular, acessórios e tudo mais. Então, assim, não é uma pessoa que hoje falou assim, eu vou virar influencer. Não. Até porque, gente, se a gente for fazer o cálculo de toda a estrutura que ela tem, todos os cursos, né, todos os estudos que você tem. Eu falo assim, que dá um carro aí. Não cobraria, né? Dá um carro aí de valor bom, viu? Porque não né? é um custo baixo, né? Por mais que todo o dinheiro que eu ganhasse, eu fiz o investimento, eu falo assim que hoje em dia eu não tô num patamar ainda de vida que eu quero conquistar. Mas, graças a Deus, eu tô caminhando pra isso. E é aquilo, né? É de degrau em degrau. Não adianta você estar aqui no primeiro degrau e você querer subir lá no último. Porque do mesmo jeito o tombo vai ser maior. E você não vai suportar o processo. Não vai suportar o processo. E viver o teu propósito. A partir desse momento de aceitação com Deus, como foi difícil pra você esse momento, assim, tipo, deixar tudo pra lá e perseguir? Eu senti que não foi difícil porque eu tava com frequência, mas nem com tanta frequência em questão de festa. Porque o meu era de segunda a segunda. O Jorge, que já me conhece há mais tempo, era de segunda a segunda. Então, tipo assim, sempre tinha alguma coisa pra fazer. E eu já tava, sabe quando você desacelera? Você vive aí numa corrida sem fim e literalmente assim, você pisa o pé no freio e você começa a desacelerar real. Então eu já tava dessa forma. E eu acho que assim, pra mim não foi tão difícil quanto eu imaginei que fosse. O que pegou mais pra mim foi a questão de bebida. Essa parte das dificuldades você encontrou? Sim, a bebida pra mim foi uma coisa que pesou muito, porque eu gostava muito. Porque é um hábito, né? Eu gostava muito de beber. E na hora que, tipo assim, sabe quando você vive naquela abstinência, mas aí você fala assim, cara, eu preciso honrar o meu propósito que eu fiz com ele. Eu preciso honrar isso. Eu fiz esse propósito. É só eu e ele, sabe, o porquê que eu fiz esse propósito. Sabe? E mais ninguém. Então eu preciso honrar isso. E aí toda vez, sabe quando, tipo assim, vem o gosto de álcool na boca, eu falo, ainda eu tava zoando minha mãe no final de semana mesmo, eu falei, nossa mãe, que vontade de beber. Ela só deu uma olhada assim pra minha cara, eu peguei e falei assim, já passou. Porque, tipo assim, às vezes me dá muita vontade. Mas é então, natural, né? é uma coisa. Humano, né? Mas eu falo que foi difícil nem tanto, mas por conta dessa minha desaceleração. Às vezes esse desejo de vir a você é um teste também. Sim. Vamos ver como que ela tá. Sim, Faz realmente. parte do deserto, né? Sim, O deserto acho que para todo mundo é a pior parte, né? E você leva isso para as pessoas à sua volta também? Você procura passar isso?
Se você tem um amigo como o Jorge, que ele não segue isso, não passou por essa experiência maravilhosa que você passou, você tenta passar isso para ele, não obrigar ele a ter, mas pelo menos sentir. Sim, a gente já conversou muito sobre uma das ressignificação que ele fez, que eu sei que ele fez, que ele chegou pra mim e contou, foi porque eu comecei a pegar no pé dele. Nossa, perfeito. Foi, né? A prova tá aí então do seu lado. Foi muito engraçado isso, porque foi na Cura e Libertação, que tem na Casa de Maria. Então assim, eu frequento a Casa de Maria há anos, mas eu nunca fui frequente. E desde o primeiro dia da Cura e Libertação, todos os padres, sem exceção, todos, na verdade não, antes da Cura e Libertação... Começou no final de janeiro, assim, foi. Começou de novo a novena, né? Foi, mas a palavra era uma só, renúncia. Todas as quintas-feiras, e era incrível, renúncia. E toda vez, renúncia. Dava aquela colocada, renúncia. Então, o pegar no pé, eu acho que para quem entende o seu propósito, para quem tem o entendimento de querer, né? Não é só também assim, porque não é fácil. Mas eu acho que quando a gente quer e a gente está interessado em ficar próximo de Deus, ser realmente uma pessoa diferente, uma pessoa nova, o ressignificar, a renúncia se torna simples. Por mais que a carne seja, nossa, é muito difícil, não sou exemplo para ninguém, tem meus pecados do passado, todo mundo sabe que eu já errei muito, você já errou muito. Só que assim, eu não tenho medo e nem problema de falar isso hoje. Da mesma forma que você está expondo, não só a parte da estética, mas a parte interna da Gabi. Então, não temos esse problema porque quando eu escolhi estar com Deus, Ele me escolheu lá atrás com os meus defeitos. Então hoje Ele está me escolhendo de uma forma melhor. Então essa questão da renúncia, de passar para as pessoas próximas, eu acredito que da mesma forma que a Gabi, eu também, a gente tenta passar como exemplo. Porque ela me mostrou como exemplo. Por mais que a gente tinha o bate-papo, a conversa e tudo mais, mas é uma coisa que eu tenho muito comigo, de admirar a Gabi pelo exemplo, não só pelas palavras, porque palavras, todo mundo sabe que é falar, né? E quando você está fazendo aquilo, né, eu falo assim, quando você faz aquilo que você promete para Deus, do seu lado, ontem a gente escutou isso, do seu lado vai ter um falso amigo se tornando aquele cara que vai se tornar seu inimigo. Você mostrou para Deus a sua cara, você mostrou para Deus que você tem vergonha de tudo aquilo que você fez, se você se arrepende, vai levantar 30 do seu lado, vai te fazer voltar para o mesmo lugar. E aí quando você tem pessoas que têm o mesmo propósito e cobram pra gente fazer coisas que, são detalhes, por exemplo, um detalhe que a gente teve aqui, é um detalhe que eu tenho que me atentar, nós temos que se atentar, estamos no mesmo propósito. Isso é uma cobrança pro propósito, pro nosso bem maior. Da mesma forma que eu brinco com a Gabi, lá atrás eu falo assim, não, você tem que fazer mais coisa, isso, aquilo. A gente sentou sábado pra conversar, acho que deu o quê? Umas 2 horas de conversa? Mais ou menos. 2 horas de conversa, a gente montou uma startup, montou 2 empresas e tipo assim, rápido. Só que o mesmo propósito que eu tenho, o mesmo propósito que a Gabi tem, o mesmo propósito que você tem, os meninos têm, são muito semelhantes, que são pessoas. E a Gabi mostra pra... quantas pessoas tem esse seguidor, Gabi? Quantos seguidores você tem? Conta pra nós. Hoje eu tô com 43 mil. 43 mil seguidores. Mas o melhor de tudo isso não é só isso, né? E o engajamento, como você disse, a constância. É a constância. A Gabi tem uma constância lá nos stories dela que é incrível. É quase 300 mil seguidores olhando ali toda hora e ela tem story, bicho. Nossa, na hora que eu começo a passar lá, eu falo, meu Deus, Gabi. 300 mil seguidores. Então você imagina. E engajam. É muita coisa. Legal. Isso é o mais importante, né? Porque você é mais pessoa do que, vamos supor, uma empresa. Sim. Perfeito. E assim... E eu trato pessoas como pessoas. Não trato pessoas como um robô, vamos se dizer. Não, eu trato pessoas que se colocam no lugar delas. Eu recebo inúmeras mensagens. Gabi, hoje eu tô tão assim. O que te faz feliz hoje? O que hoje, se você pudesse parar o teu dia, o que iria te fazer feliz?
Ah, eu acho que isso. Então vai fazer. Se for 1 hora do teu dia, vai fazer. Tem dias que tudo bem, tem dias que a gente não acorda bem. É normal. Normal. Isso é É verdade. normal. Nem todos os dias são flores. Nem precisa. Só que, do mesmo jeito que a gente acorda mal, a gente não pode deixar esse dia continuar mal. Sim. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça, hoje eu sou vencedor. E às vezes, um dia que você acorda mal, ele vai terminar melhor do que todos os outros dias que você já viveu. Isso daí se encaixa perfeitamente na frase de ontem também. Você não é o que você está passando. Sim, com certeza. Nossa, total. É uma Você frase vai ver muito- essa parte. Cara, é uma frase muito forte. É. E a pergunta que eu ia te fazer foi essa que você acabou de responder. Então, assim, quando você vê uma pessoa, porque hoje o seu engajamento realmente é personalizado por conta da Gabi. E qual é o diferencial da Gabi? Ser humana. Ser coração. Se colocar no lugar do outro. Independente se você estiver numa circunstância. Como eu posso explicar? Às vezes você tem vontade de fazer tal coisa, mas você não tem recursos. Se eu tiver, eu disponibilizo. Porque vale mais uma satisfação e a pessoa feliz. Porque é aquilo, né? Ontem eu estava escutando um podcast do Pablo Marçal e ele falou, né? Quando você seja generoso. Quando você é generoso no pouco, não você esperando receber algo em troca. Falou isso ontem Mas também. Deus não vai transbordar você no muito, né? Quando você tiver muito. Então eu acho que assim, o que eu vivo hoje, eu vivo. É o que eu falo pra todo mundo. Hoje eu vivo literalmente meu propósito. Então, se eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar. Eu não meço esforços pra isso, sabe? De alguma forma. Uma palavra, porque você receber ajuda não é ajuda financeira. Não é só isso. Ajuda é você escutar. Quantas pessoas vivem no automático hoje em dia e não param para escutar o outro? Você viu o que a gente Falou falou hoje? Com a Jaque a gente falou sobre isso, né? Exatamente. Quantas pessoas vivem nesse tipo de automático que não para escutar? Às vezes a pessoa ela não quer nada. Não parece que vai escutar, para sentir, Sim. sabe? A Jaque até falou a questão de cor de roupa. Às vezes a pessoa usa uma roupa para se esconder, Pra se Sim. esconder. sabe? O pretinho básico. O pretinho básico para se esconder. Ela nem sabe que cor de roupa que ela gosta hoje em dia, mas por conta das pessoas. Exatamente. Hoje eu postei um vídeo no Instagram que ele remete muito isso. É um vídeo japonês, né? Na verdade. Ele mostra, tipo, uma criança brincando, comendo papinha, na verdade, brincando, e o pai dando comida. Só que enquanto o pai dava comida para a criança, o pai estava fazendo inúmeras outras coisas. Nossa, é verdade. De repente, passa isso. A criança se torna jovem e o pai tipo, vai colocar comida. A criança, pai, já estou adolescente. E acontece esse lapso de tempo, do nada é um adulto e do nada é um idoso. E o idoso está precisando de tempo e o filho não tem por conta daquele trajeto que ele teve lá atrás, daquela visão. Então o pai dele fazia, ele faz. Não é porque ele é ruim, mas a consequência é do nosso plantio. Então no futuro, aquele menino colheu o que o pai dele plantou. Sim. E isso se torna uma bola de neve, Extremamente. porque a árvore genealógica nossa, ela continua. Sim. E a pior coisa, que a gente acredita que a gente já conversou sobre isso, é quebrar isso daí no meio. Que é uma coisa que tanto eu quanto você fez, né? Então nós temos essa questão em comum também, porque é a questão do quebrar. Quando você quebra tudo aquilo que você vem fazendo, sua vida vira de ponta cabeça. Eu falo disso por conta de família, porque quem quebrou primeiro foi minha irmã, ela teve coragem de quebrar e ela prosperou. Ela passa por deserto, porque quem está com Deus passa todo dia por Vai deserto. sozinho. E eu olho pra minha irmã hoje, eu falo assim, cara, que mulher foda. Porque ela passa pelo deserto, quando ela chega lá embaixo, ela tá dando água pro camelo, não tem água, mano. De onde ela arrumou água? E é isso que eu vejo em você, eu vejo essa luz, quando você transmite isso, por exemplo, no store.
Cara, não tem um store da Gabi que ela. Meu, não é. É tudo Ctrl-C, Ctrl-V na energia, tipo assim, parece que vira assim, nível 1000. Porque Você perde. todo mundo aqui conhece influenciador, todo mundo aqui conhece pessoas que, pô, na internet, tem store que tá. Meu, eu não tô brincando, eu não tô puxando sardinha porque é minha amiga. Entra no Instagram dela, qual que é o seu Instagram, Gabi? Fala aqui pra nós. Gabriele Fraga Underline. Aí, ó, segue, já segue também pra mais dicas, né? Fashion, segue etc. lá. Mas entra e confere o que eu falei. Todos os stores são de altíssima qualidade. É nível 1000 de sorriso, é nível 1000 de energia, por conta que ela segue o propósito dela. Quem segue o propósito não tem medo do sorriso. Não, As pessoas não. A Gabi não se esconde mais. não. Como a gente tava falando da roupa. A Gabi não se esconde. A Gabi tá de verde, amarelo, azul, pink, lilás, Biquíni. tudo. 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 Já vi fotos. Ah, Eu tenho uma a questão também, eu já vi muita influenciadora que, não vou te comparar, mas é igual você, vamos supor, toda energética no store, pessoalmente, cara, é o isso que é muitas horrível. pessoas falam. Domingo passado, eu fui fazer presença VIP em uma loja. E aí, elas me contrataram para fazer divulgação através dos stories, conversar com o público que estava ali. Essa loja é loja de atacado. Conversar com o público de varejo dos lojistas que estavam comprando e tal, fazer a divulgação dos Instagrams das lojas deles. E aí, todo mundo, sem excesso, nenhuma pessoa, elas me falaram: como que você é humilde? Você tá brincando? Como que você é humilde? Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, se me deu trela, eu falo, olha que acabou. Então, tipo assim, Vocês eu viram que a gosto. reunião durou 2 horas, né? Eu gosto de conversar, às vezes eu vou falando, eu tenho um insight, tipo, eu já começo a falar, sabe, tipo, ideia, alguma coisa assim, e aí eu abordei vários lojistas, conversei com vários lojistas e eles falaram assim: cara, você tem uma luz que não, é surreal, e a forma como você aborda, você é humilde, você é simples, sabe, assim como semelhança a Deus, né, igual o Jorge me perguntou hoje. Quem é a Gabriele? Eu sou a imagem e criação do Criador que me fez para eu transbordar na vida de outras mulheres. Esse é o propósito que eu vivo, né? Então, e aí elas me falaram isso daí, eu falei assim, uau, porque o que meu pai, a partir do momento que eu entrei nessa área, meu pai olhou assim pra mim, porque eu sou muito brava, eu me estresso por tudo, ainda eu melhorei muito, mas meu pai falava assim pra mim: Gabriele, você precisa ser humilde. Você pode ter tudo nessa vida, se você não tiver humildade, você não é nada. Então, se você tiver humildade, você vai fazer o quê? Você vai lembrar da tua essência, de onde você veio. Eu não cresci em berços de ouro, mas eu fui tratada como um diamante muito bem lapidado. Não foi do melhor, não foi com as melhores coisas, mas meu pai sempre trabalhou para dar o melhor para mim e para minha irmã. A gente teve uma criação muito boa. Não entrando na história do meu pai, mas da onde meu pai veio? Meu pai veio criado em um orfanato. E ele conquistou tudo que ele conquistou hoje. Então é o que ele sempre falou pra mim: lembra da sua essência, lembra da onde você veio. Na hora que ele me falou isso, lembra da onde você veio, eu lembro do quê? Eu lembro da época que ele era do orfanato. E o que ele passou para ele chegar onde ele está hoje. Tudo que ele conquistou, a família, a casa, o carro, tudo. E tudo bem que isso daí é bens materiais, mas hoje em dia meu pai poderia ser um andarilho de rua, vamos dizer, para não falar palavras mais fortes. Poderia estar aí no mundo jogado. E não. Hoje meu pai é chefe de uma firma. Sabe? Então... Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Então, foi o que ele sempre falou pra mim: aonde você colocar os seus pés, tenha humildade. Tenha humildade. Porque é a humildade que vai fazer você se conectar com a sua essência, que vai fazer o transbordar e a prosperidade na vida de outras pessoas. Que exemplo. Para saber onde quer chegar, é preciso se lembrar de onde veio, né? É muito forte isso. Porque eu acredito que se todo mundo aqui parar pra pensar agora, isso me trouxe um insight muito pesado.
falando o que seu pai fala pra você, o que minha mãe fala pra mim, eu acredito que o que cada familiar fala aqui pra nós é o nosso maior defeito. Sim. E se a gente melhorar aquilo, a gente prospera. Sim. Minha mãe sempre falou uma coisa pra mim. Sempre. No dia que eu melhorei, minha vida mudou. Não tô falando de dinheiro, porque dinheiro é consequência. Mas eu tô falando com pessoas. Quando eu aprendi a lidar com pessoas, quando eu aprendi a lidar comigo e com o meu eu fora de mim, que é a minha semelhança em casa, que é meu pai, eu comecei a melhorar com todo mundo lá fora. Eu sou estressado, todo mundo sabe. Sou, né? Mas quando você aprende a lidar com você, com o seu eu externo na sua frente todos os dias, as coisas começam a ficar mais fáceis. Sim. E lidar com pessoas, principalmente no seu ramo, né? É 24 horas. É 24 horas. E Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é, né? Qual foi a sua maior dificuldade em lidar com pessoas? Lembrando que a Gabi é de um passado de extrema necessidade de raiva ali, né? E como foi pra você? Qual foi o seu maior desafio nesse momento de entrar e lidar com pessoas que querem, pô, tira foto agora pra mim e não, eu teve um momento. Você saber, a partir do momento da abordagem, eu não tive dificuldade em questão a isso, porque eu sempre lidei com pessoas. Como eu já trabalhava em loja, eu sei que as pessoas elas são imediatistas. Mas hoje em dia, desde quando eu comecei esse processo de prospectar lojas, de mostrar o meu trabalho e começar em questão de agendamentos, elas sabem que elas vão me mandar em um dia. Chegando aqui pra mim, eu vou fazer no outro e a postagem vai ser no outro e vai ser isso. Porque eu preciso desse prazo. Como que eu vou entregar um trabalho de qualidade numa coisa correndo? Eu não faço as coisas pelas coxas. Ou eu faço uma coisa bem feita e eu não entrego nada. Eu sou muito assim. E eu sou muito realista com elas a esse ponto. Se a gente marcou tal dia, eu vou postar tal dia. E é isso. Ah não, olha Gabi, eu vou ter que reagendar porque eu não consegui mercadoria. Então a gente vai reagendar para outro dia, mas é aquele dia que eu vou fazer a postagem. Só que tem que me chegar pelo menos com 2 dias de antecedência. Por quê? Não é só chegar para mim. A gente tem que verificar as roupas. A gente tem que passar as roupas. Tem que deixar todas as roupas alinhadas. Ver acessório que você vai utilizar. Se tiver que gravar algum conteúdo a mais, o que você vai gravar? Porque não tem como você gravar um conteúdo, tipo assim, a mercadoria chega, geralmente a mercadoria chega no final da tarde. Você chegar e você falar assim, vou fazer qualquer coisa. Não funciona assim. Por quê? Por causa, a mesma coisa que eu estava falando com uma parceira hoje. O que acontece? Nem todos os perfis são iguais. Tem alguns perfis que ensinamento engaja mais do que se você for somente a apresentação. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei assim, percebi que no seu perfil o ensinamento tá entregando mais. Ela falou assim, realmente elas gostaram muito mais. Por que eu percebi isso? Quanto a entrega, quanto a curtida. Então eu falei assim, então eu preciso estudar o que a gente vai fazer numa próxima, o que a gente vai trabalhar numa próxima. Só que para mim estudar o que eu vou trabalhar numa próxima, o que eu vou desenvolver, eu preciso estar com as peças na mão, eu preciso ver as peças, porque senão não sai nada. Não tem como a gente estruturar um vídeo aqui e os looks não caber naquele vídeo. Então hoje em dia eu falo assim que não tive tanta dificuldade por conta que eu alinhei desde o começo assim. Então, vamos supor, chega a parceria nova, chega, mas ela já tá avisada. Olha, vai chegar pra mim, um dia eu faço, no outro a postagem. Por quê? Por causa que eu sempre, se eu faço um dia, eu entrego o material no mais tardar à noite. O material todo editado, prontinho pra ela, se ela for tiver que subir pra site, essas coisas, então ela já consegue estar subindo. Porque senão fica aquela coisa muito rápida e, tipo, você não entrega uma coisa de qualidade. Eu passei por algo semelhante, né? A gente contratou lá influencer e a gente sabe como que é o barato sai caro, né? Então, assim, se você quer uma coisa de qualidade, infelizmente você tem que investir. E isso que você está falando é muito sobre o planejamento.
né? E Gabi, fala para as pessoas aí que vão estar assistindo a gente sobre essa questão do planejamento. Você e o Gus fazem bastante isso, eu vejo que, pô, o Gu faz muito isso aí, meu, parece negócio de cinema, eu vejo os negócios. Eu queria fazer esse negócio, eu acho legal. Mas é muito criativo, é muito bonito de ver. Por exemplo, a dedicação que o Gu tem na loja. Eu chego lá, às vezes eu vou comprar. O que foi? Você comprou, acho que o tênis da gravação, não foi? Eu falei, não precisa de sacola não sei o quê. Ele colocou na sacola, ele passou o perfume ali, ele colocou a bala, cara, e você vê que é com amor. E da mesma forma eu vejo que é o seu trabalho. Né? Até mesmo quando a Gabi postou lá atrás, né, 2 vídeos para me ajudar, sem cobrar nada, sem cobrar R$1. Ela postou, ela fez todo o trabalho dela, né, e me ajudou naquilo. Então, quando você empenha as coisas com amor, né, quando você faz as coisas porque você gosta, porque você tem um propósito de trazer o outro para perto, melhorar a autoestima do outro, porque eu acredito que no ramo, no seu ramo específico e no seu ramo, que é basicamente o mesmo, vocês querem entregar uma autoestima para a pessoa. Sim. Porque, por exemplo, eu falo por essa camiseta aqui, meu, olha que delícia que é. Maravilha no corpo, é uma maravilha. Já vendendo a marca. Depois eu vou falar pra vocês, segue uma loja chamada Versátil. Meu, sensacional a loja, né? Tênis, calça, tudo de lá. Mas vamos lá, voltando ao assunto, né? Eu acho que quando você entrega algo de qualidade, eu, por exemplo, eu não gosto de ir lá na loja do Gu. Porque toda vez que eu vou lá, eu gasto, entendeu? Sim. Então, assim, isso é mais do que fidelizar o cliente, né? E da mesma forma, acredito que você faz muito isso. Mas voltando sobre o planejamento. Para as pessoas que estão assistindo agora, que têm vontade de partir para o setor de moda, de influência, enfim, qual é o planejamento estratégico? O que você daria de dica para as pessoas sobre planejar o que fazer? Planejar, eu vou colocar sobre minha experiência. Geralmente eu sempre tiro um dia do final de semana e aí eu vou me organizar de acordo com a agenda da semana. Então eu sei, naquela semana eu sei que eu tenho tantos trabalhos, tenho tantos horários disponíveis se tiver mais, que eu consiga fazer mais lojas. Só que aí eu sei que também eu vou ter, vamos supor, 3 trabalhos de Reels. Então eu vou me planejar de acordo com os áudios que está em alta naquela semana. Pode acontecer de no dia eu for fazer o vídeo, o áudio não está mais em alta. Então eu vou ter que procurar outro, né? Mas aí eu sempre tenho outras opções. Porque aí eu salvei vários áudios. E aí vai, igual eu te falei, em questão da criatividade, vai muito na hora que chega as peças ali. Olha, chegou essas peças. Eu gosto de sempre o quê? Olhar o feed da pessoa e ver como que o feed tá. Que aí você vai produzir o conteúdo de acordo com como tá o feed da pessoa. Porque aí você fala assim, não, olha, o feed dela tá dessa forma, eu acho que ela gosta desse jeito. Então você vai ajustando e adaptando conforme as pessoas gostam. Legal. Porque igual eu te falei, nenhum Instagram é igual ao outro. Você sabe pra neles, né? Às vezes o que dá certo pra um não dá certo pro outro. E assim sucessivamente. E se for um Instagram desorganizado? Aí o que acontece? Isso daí eu sempre ajusto com a minha parceira. Então eu converso com ela, vejo com ela o que ela gosta, o que ela acha que quem já compra dela, né? Quem tá sempre ali ativo gosta. Então aí, a partir disso daí eu vou conseguir desenvolver um trabalho em cima do que ela me falou. Olha, Gabi, elas gostam mais que você faça propostas de looks diferentes, como utilizar, sabe? Tipo, uma peça de roupa muda no sapato. Aí você muda sapato, muda estilo de cabelo, muda acessórios. Então elas gostam disso. Então eu vou desenvolver alguma coisa em cima disso. Porque existe sim muitas lojas que ela utiliza falta de fornecedores. Então isso daí, primeiramente, não gera credibilidade na hora da pessoa comprar. Inclusive eu passei por um caso desses e a mulher era uma loja de multimarcas e aí ela veio atrás de mim pra falar sobre parcerias e tudo mais. Eu apresentei meu trabalho, ela falou que gostou bastante. Aí ela pegou e falou assim pra mim, eu
eu queria melhorar, né, as vendas do meu perfil. Ela me falou sobre o objetivo dela. Peguei e falei assim, eu posso te dar uma opinião? Ela falou assim, pode. E como as lojas que ela utilizava eram multimarcas mesmo, ela pegava todas as fotos das modelos que a loja tirava e postava e falava assim, você acha que o feed seu, da forma que está, vai gerar credibilidade em alguém? Aí ela pegou e falou assim, ah, mas isso daí não tem nada a ver. Eu falei assim, tenta mudar seu feed pra você ver como que isso daí vai gerar uma credibilidade. Por quê? Por causa que às vezes as pessoas, hoje em dia, as compras, a internet ela só tende a crescer. Total. Só tende a crescer. Quem não tá nela, se prepara para isso. Quem não tá nela tá perdendo dinheiro, essa é a realidade. E aí, o que acontece? Se você mudar a perspectiva ali do feed, eu garanto pra você que 90% das suas vendas vai aumentar. Por quê? Por causa que vai gerar credibilidade, vai trazer humanização para aquele perfil. Por causa que as pessoas elas vão ver, elas vão falar assim, olha, não é modelo da própria marca, é um modelo diferente. Então ela foi contratada para ela produzir esse material. Então a loja é real. A loja ela não vai me dar um golpe. Como já aconteceu muitas lojas pegar trabalhos meus que eu fiz para lojas de varejo e postar no Instagram dela. Se me mandam, Gabi, essa loja é confiável? Eu vou falar, olha, eu não fiz trabalho para ela. Vou ser justa. Igual teve uma loja que eu fiz para uma parceira de atacado de Goiânia. E aí a loja, ela, como é atacada, ela distribui, né, as fotos para os lojistas que compram dela. E aí teve uma lojista que comprou e postou as fotos, tal, então ela tem autorização de imagem. E aí teve uma seguidora minha que comprou através dessa loja. Aí ela também falou assim, Gabi, você fez pra ela? Eu falei assim, não, eu não fiz, mas eu fiz pra loja de atacado, que é o fornecedor dela. Aí ela pegou e falou assim, é que eu comprei a mercadoria e elas não estão me respondendo, não me mandaram código de rastreio, não me mandaram nada. No mesmo momento que eu mandei mensagem no WhatsApp, responderam ela. Caramba! Eu mandei mensagem no WhatsApp, eu falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Gabriele, sou modelo influenciadora e eu vi que vocês estão utilizando minhas fotos por conta de vocês terem comprado de tal marca, assim, assado. E tem uma seguidora minha que comprou de vocês, porque vocês vendem no varejo, assim, assado. E aí eu peguei e falei assim, só que ela não está tendo retorno. Aí ela falou assim, oh, é claro, agora mesmo vou resolver pra você. Mandei o print da conversa com a menina, eles resolveram na hora pra ela. Ela falou assim, não sei nem como te agradecer. Então eu falo assim que não é só eu fazer o trabalho, vai muito mais além. Porque, faz o pós-venda. porque tipo assim, não é uma coisa que, tipo, você tá com a marca na geladeira e deixando virar. Não é. As coisas não funcionam assim. Tipo, eu vou correr atrás, eu vou tentar entrar em contato com marca, vou tentar conversar com ela, olha, tá uma situação desagradável, ver o que você pode fazer de melhor, tipo, não consigo, sei lá, devolve, estorna, tudo mais. Tipo, você tem que satisfazer o cliente. Então, mas é um ponto positivo pra você e um ponto negativo pra loja. Sim, porque igual a minha seguidora falou, ela falou assim, nunca mais eu compro nessa loja. Eu falei assim, vamos pensar num certo ponto. Tudo bem, hoje, se fosse pra você comprar na loja, você não compraria. Mas quem sabe, futuramente o atendimento dela melhore, dê um voto de confiança. Porque a gente não é perfeito. Todo mundo tem defeito. Então, você tem que pensar nisso daí também, porque você não pode queimar a loja. Por mais que ela agiu na má fé, às vezes, não sei o que aconteceu, errou ali, então eu falo assim que, às vezes, compensa dar um voto de confiança, porque você vê que é uma loja que, por mais que ela tenha pegado foto de fornecedor, ela também faz com modelos. Então ela mescla ali. Então não é uma coisa que você vai falar assim, não, ela não estava nem aí pro cliente. Às vezes ela não sabia como sair daquela situação. E aí, vem eu chamar por ser uma autoridade, vamos dizer assim, representar uma loja, vai falar assim, isso daqui não vai pegar legal, então
vamos tentar resolver isso daqui da melhor maneira, porque vai que gera consequências pra nós. Vai dar um feedback também. Sim, não deixa com acontecer de certeza. novo. Sim, com certeza. Eu vejo por um lado, assim, a questão das empresas hoje, as empresas elas são muito mal estruturadas, né? Então, por exemplo, eu compro de um atacado, eu quero uma quantidade muito grande, mas eu não tenho processos dentro da minha empresa que eu consigo atingir o meu cliente da melhor forma. Então, eu procuro muito aquela questão da quantidade e deixo a qualidade para lá. Então, eu vejo que, não estou falando assim, eu vejo esporadicamente. Eu já vendi roupa de sacola, eu já vendi celulares. Então, eu tô nesse negócio de vendas, eu tô nesse negócio de empreender há um tempo. E, cara, quando você lida com o outro é muito difícil. E se a gente parar para analisar hoje o que você faz, você, além de você refazer aquilo que você fez a venda, né? A pessoa comprou a sua imagem, comprou a roupa que você estava vestindo, a pessoa se frustrou com a empresa, você refez o negócio, porque, opa, pera lá, vou pegar esse lead aqui que está desqualificado, que estava indo embora, vou fazer a loja fazer acontecer de novo. Então, o seu trabalho, ele envolve todo o nicho ali. Então, toda aquela cadeia está envolvida e você roda o peão. Então, às vezes a gente fala assim, uma pessoa não consegue mudar o mundo. Tá, mas uma cadeia de suprimento logístico você conseguiu mudar inteira. Que além da venda, pós-venda, o feedback, enfim, tudo. Então, eu acho que falta isso nos negócios, falta isso para muitas influenciadoras, tá, gente? Vocês estão vendo aí, é um puxão de orelha, tá, para ajudar vocês. A Gabi tá falando isso de coração aberto. Então, vamos pensar também, né, não só na questão de ganhar dinheiro, Sim. porque vai ser uma consequência. O mercado, a gente está vivendo essa onda e não vai acabar. Muito pelo contrário, como você falou Só agora. vai aumentar. Quem não está na internet é o quê, Gabi? Perdendo dinheiro. Então vocês estão perdendo dinheiro, faz direito. Se você precisar de curso de venda, fica tranquilo, vai sair aí já logo curso de venda, não tem problema. A minha pergunta é, por mais profissional que você seja, por esse trabalho maravilhoso que você faz, parabéns, tá? Por Obrigada. tudo, muito sucesso pra você. Como lidar com a crítica, com os haters, meu? Se eu te falar que eu tive um hater até hoje, você vai Eu acreditar? acredito. Porque é o que eu falo. O que eu vou fazer com amor pra transbordar na vida de outra pessoa. Eu não vou fazer uma coisa que é a mesma coisa que se eu tiver num mau dia, eu não vou aparecer nos meus stories. Nossa, eu sou desse também. Porque isso daí não é de mim. Eu quero trazer, por mais que eu preciso trazer a minha realidade, eu quero emanar a luz. Porque às vezes você vai olhar lá meu story, que não sei o que, você só vai ficar reclamando? Não, acorda pra vida, vamos viver. Tipo, às vezes eu fico, tipo assim, quando eu tô num dia literalmente mal, eu faço o quê? Eu encho meu dia de coisa pra me fazer. Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Eu resolvo tudo. Pra mim não tem que aparecer nos stories. Por quê? Porque, tipo, isso aí é de mim. Porque eu fiz isso, meu propósito é emanar luz e transbordar na vida do outro. E não ficar reclamando. E aí teve uma vez que eu até dou risada, porque ela pegou. Ainda eu compartilhei isso daí nos stories. Não sei se você chegou a ver. Ela pegou e falou assim pra mim: você é muito linda, que não sei o que. Ela sempre respondia meus stories. Nesse dia ela pegou e falou assim: você não tem vergonha da sua barriga, não? Você deveria fazer uma plástica. Aí eu peguei e falei assim pra ela: viu, a barriga é sua ou é minha? Nossa, me deu raiva agora. Se você tá incomodada, Ela fala, eu falei assim pra ela: se você tá incomodada, vai cuidar da tua. A minha eu tô muito A vida bem. dela deve ser muito boa, né? tá ótima a vida Foi o que eu falei dela. pra ela. Eu falei assim: a minha tá muito bem. Do jeito que eu tô, tá bem. E outra, se um dia eu quiser fazer uma plástica, eu vou fazer. E paga a vista. E paga a vista. Eu vou fazer por causa disso aí, é meu. Tipo, é referência a mim. E é o que eu trabalho muito isso aí no meu Instagram. Porque eu falo assim, que às vezes as pessoas, ela vê do outro, ela fala assim: eu nunca vou fazer isso. Gente, se você tem vontade, se você tem dinheiro, se você... O que for, faça, é pra você, não é pro outro. Se veio pra você é porque deu certo que você faça. Total. Entendeu? Isso é muito verdade. Porque A esse mesma- projeto é a segunda vez que tá vindo na nossa mão. Então não é à toa, né? Sim. Um cara que eu não tinha tanto contato,
Sim. de repente ele me convidar para refazer isso, sabe? Sim. Então eu vejo dessa forma também. Reacendeu literalmente a chama do teu coração. Sim. Tá ardendo naquele propósito que Deus colocou na vida de vocês. Exato. Então é o que eu entendo. Eu falo assim, se hoje eu quiser ir lá colocar silicone, eu vou colocar silicone. Mas eu não tô fazendo pro outro, pra me sentir bem, pra me mostrar pro outro. Ué, eu tô fazendo pra mim, pro meu corpo, pra minha autoestima, pra minha vida. Então é muito sobre isso. Vocês têm que parar de entender que o que você tá fazendo hoje, o seu crescimento, o dele, independente do que for, não é pro outro que você tá fazendo primeiramente pra Deus, porque tua vida é dele. E aí depois você tá fazendo pra você. Você só tá como um instrumento aqui na Terra pra conduzir tudo isso. Porque o que nós vamos levar daqui? Nada. Terra na cara. É literalmente. Nem bens materiais a gente não vai levar nada daqui. Tem gente que tá cuidando tanto da vida dos outros, tá querendo atrapalhar tanto a vida dos outros, vai levar a terra na cara, porque não vai ter nada pra fazer o caixão, não vai ter ninguém pra jogar essa terra na cara. Vai ser a própria vida, vai ser o vento ali. Então, essa pergunta foi muito legal, porque eu lembro desse dia. Sim. E eu lembro um outro dia também, que a Gabi foi pra praia, postou uma foto de biquíni lá e saiu reclamando, mandando pra todo mundo parar de cuidar da vida dela. Você tava com a Ju na praia. Foi janeiro? Não. Ano passado, Foi ano passado. Setembro, por aí. Eu fui pro Rio de Janeiro. E aí eu tava na praia e aí eu tirei uma foto. E literalmente a mulher que tava atrás de mim na cadeira, ela tava assim, ó, pra minha cara. Tipo assim, ela não tem noção que ela é plus, né? Eu não vou citar outro nome porque eu sou plus e não outro nome. De tipo assim, com um biquíni desse. Por causa que eu tava com um biquíni, tipo, ele não era fio, mas ele era assim. E aí eu peguei e eu não tinha percebido nessa foto essa mulher olhando. Editei a foto, tudo postei nos stories. Aí veio um monte de gente falando, olha a cara dessa mulher pra você, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, gente, é a vida dela contra a minha. Se ela tá olhando, é por causa que a minha beleza ofuscou a dela um pouco. Eu falei assim, não tem nada a ver. Falei assim, se ela tem tabu quanto a isso, eu sou liberta. Se eu quiser ir na praia de biquíni, eu vou. Se eu quiser ir de roupa, eu vou. Se eu quiser ir de maiô, eu vou. Falei assim, eu vou do jeito que eu me sentir bem. E é sobre isso, é sobre eu. Uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai se importar, eu vou colocar ela, toda a sua atenção nela. Aí muitas meninas falaram assim, Gabi, eu me sentiria incomodada. Eu falei assim, eu não. Porque eu tô vivendo pra mim, não pro outro. Mas é o que a gente falou no começo. É o que você tem de dentro pra fora. Que Sim. você se aceita, você aceita que você é perfeito, você é imagem e semelhança daquele que te criou. Sim. Tá, beleza, aqui fora eu tenho cabelo curto, eu tenho cabelo maior, meu cabelo é ruim, dele é bom. O Wesley tem cabelo. Sabia! A gente, o externo. Os caras não deixam eu terminar o vídeo. O externo. Paga a luz. Não. Vai ter que cortar essa parte. Só que assim, o externo, ele nada mais é do que um plus para aquilo que a gente veio para cá, de alguma maneira. A gente nunca entende o porquê de certas coisas. Eu falo na minha infância, eu fui muito bulinado por ter boca grande. E hoje as pessoas pagam fortuna para ter boca grande. Esses caras me zoavam, me chamavam de beijo de tilápia. É verdade. Só que hoje tem gente que paga pra ter o beijo de tilápia, entendeu? Gente, vou falar pra vocês outra coisa. Vocês ficam aí postando essas fotos, essa mulherada que tá com a boca desse tamanho, para. Gabi, fala que não é sobre isso também. Pelo amor de Deus. Eu já vou defender. Não, Gabi. Eu acho que é assim. Não, tem limites pra tudo, né? Tem limites pra tudo. É isso que eu quero dizer, um limite. Eu acho que, no meu ponto de vista, tem limite pra tudo. Igual, eu não tenho preenchimento labial, em questão de estética no rosto, eu não tenho nada. Mas, se eu não tivesse boca grande, com certeza eu colocaria. Mas não é tão artificial, superficial, né? Só pra valorizar, dar um up aí. Porque, gente, é uma coisa que você tem que pensar não agora, mas futuramente. Porque pode te acarretar consequências, né?
E às vezes também, eu vou ir pelo lugar mais barato. Tá, mas esse lugar mais barato, ele vai ter o mesmo produto? Como que é? Você tem que saber a procedência disso daí, porque é a nossa vida que está em jogo. É a mesma coisa de uma cirurgia plástica. Você tem que escolher muito bem o médico que você vai fazer. Não é só sobre a beleza. Não é só você vai estar ali numa cirurgia com copo induzido, né? Tipo, vamos se dizer, né? Porque sem saber, sem reação, sem nada. Então eu acho que assim, tudo você tem que ter senso. Pra tudo. A palavra final para todo mundo, senso. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Gabi, novamente, parabéns pelo sucesso que você vem tendo aí. Obrigada. Parabéns por toda a trajetória, por influenciar pessoas, né, por trazer luz para a vida das pessoas. E, cara, continua que o futuro tá logo ali, os milhões estão logo ali. E, cara, foi uma honra ter você aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os meninos também, né? Que fizeram parte aí da equipe, mesmo fora, mas também estava dentro. E é isso. Agradecer também a presença especial de todo mundo aqui, pro nosso convidado especial ali, né, Bruno? Tudo bem? Estamos esperando você aparecer aqui, porque né? E, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, segue o nosso canal aqui no YouTube, deixa uma mensagem pra gente, curte o vídeo, compartilha, manda pra todo mundo. E, pessoal, também não esquece de seguir a Gabi nas redes sociais, tá? Ela vai passar aqui o Instagram pra vocês. Segue lá, que tem muitas dicas top. Gabi, fala pra gente. Segue lá. É @GabrieleFrari_ no Instagram e no TikTok, @GabrieleFrari, que eu também posto um pouquinho aí dos vlogs de como você ser uma influenciadora, o que você pode fazer para aumentar a autoestima e além do mais. Tá, em especial o mês das mulheres, deixa um recado aí para todas as mulheres desse Brasil. Nunca desista dos seus sonhos e sempre faça tudo com amor para você transbordar na vida do outro e não só na sua. E primeiramente, não queira fazer as coisas hoje pro outro pensando em algo em troca. Faça de coração aberto e também para você receber muito mais de Deus, né? E viver aí na presença que é o nosso Criador. Perfeito, parabéns. Boa, Gabi!